Uma menina de 4 anos chorava sozinha atrás de uma árvore, apertando um coelho de pelúcia contra o peito e implorando sem parar. Por favor, não levem a minha mamãe. Minha mamãe não fez nada. A garotinha não fazia ideia de que, do outro lado da fileira de árvores, o chefe de máfia mais temido de todo o estado de São Paulo tinha ouvido cada um dos seus soluços quebrados. Adriano Valente só pretendia passar por ali. Mas uma frase da garotinha o fez parar em seco, e o que ele fez depois mudou o destino de mãe e filha para sempre. Antes de continuarmos, queremos pedir um favor bem simples e que vem direto do coração. Se você está gostando da história até aqui, aperte o botão de estrela do hype logo abaixo do vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mais do que você imagina e permite que a gente continue trazendo histórias como esta toda semana. Agora vamos voltar para o Jardim dos Fundos da propriedade Valente. O Jardim dos Fundos da mansão Valente estava envolto na última luz âmbar de uma tarde de outono. Cercas de rosas bem aparadas, latões de lixo no fim do caminho de cascalho, bordôs vermelhos por cima. Adriano ficou parado no lugar exato onde aquela frase o havia congelado. Depois deu 3 passos em direção à árvore, o estalo do cascalho sob seus sapatos italianos, feitos sob medida, ecoando forte no silêncio. Mia se assustou, encostando o corpinho na parede de pedra, apertando o coelho de pelúcia como se aquele bichinho fosse o último escudo que lhe restava no mundo. Então o Doberman preto ao lado de Adriano, Rex, que já tinha mordido 3 homens em 3 anos e nunca tinha abanado o rabo para uma visita, saiu quieto do cascalho. Caminhou devagar, orelhas relaxadas. Sentou-se ao lado da menina trêmula e apoiou a cabeça enorme na pernazinha dela, como se estivesse vigiando-a todas as noites dos 4 curtos anos de vida dela. Adriano observou o próprio cachorro escolher. Depois fez algo que não fazia por nenhuma criatura viva havia 13 anos. Ajoelhou-se sobre as folhas caídas, sem se importar com o tecido do terno, até que seus olhos ficassem no mesmo nível dos dela. Perguntou, com uma voz tão plana quanto a superfície de um lago congelado ao amanhecer: "Quem te fez chorar?" Entre soluços quebrados, a história saiu em pedaços. A governanta-chefe chamada Renata, o relógio de bolso dourado com pedras bonitas escondido no armário da mãe dela, e Renata contando para todo mundo que a mãe dela tinha quebrado o relógio, que a mãe dela seria mandada embora antes do sol se pôr. Adriano não interrompeu. Não fez uma única pergunta. Não estreitou os olhos com a suspeita que havia treinado a si mesmo a carregar por quase uma década. Só escutou. Quando ela terminou, ele estendeu a mão para ela, palma aberta, paciente, esperando. Por um longo momento, Mia só encarou aquela mão enorme. Depois seus dedinhos, ainda molhados de lágrimas e ainda tremendo, se acomodaram devagar dentro dela. Ele a ergueu como se ela não pesasse mais do que um casaco dobrado. E de fato não pesava. Sem pedir, ela apoiou a cabeça no ombro dele. Rex se levantou e se aproximou da perna do dono, sem abanar o rabo, passos silenciosos e deliberados, como se escoltasse uma rainha. A última luz do sol se espalhava em âmbar sobre o caminho de cascalho, enquanto os 3, o chefe da máfia, a garotinha e o cachorro preto, voltavam para a mansão. Bem antes de chegarem à escada de mármore, Mia inclinou o rostinho para o pescoço dele e sussurrou a primeira frase do dia, que não soava como medo. "Você cheira a café." Adriano não respondeu, mas a mão que sustentava as costas pequenas dela se apertou, não para segurá-la mais perto, mas como se confirmasse que aquela criaturinha, encostada no ombro de um assassino, era real de verdade. E naquele único instante, algo trancado no peito de Adriano Valente havia 13 anos começou, bem devagar, a rachar ao longo de uma fina costura de prata. O grande salão da mansão Valente se abria como uma catedral construída para uma família que já não acreditava mais em orações. Pisos de mármore branco polidos até virar água parada. 6 lustres de cristal sob um teto de 7 metros. A última luz da tarde se quebrava em pedaços dourados sobre a pedra. No centro daquele espaço ecoante, uma mulher pequena estava parada com a cabeça baixa. Helena Brito, 28 anos, usava o uniforme de governanta,
com a gola gasta de tantas lavagens, cabelo escuro preso sob uma touca branca. As mãos dela estavam vermelhas, nos nós dos dedos de uma manhã inteira, esfregando rodapés, tremendo do jeito que só tremem as mãos de uma mulher prestes a perder tudo. Diante dela estava Renata Voss, 40 anos naquele exato lugar, cabelo prateado preso em um coque tão apertado que nenhum fio ousava sair da linha. A voz dela, quando escolhia usar, era macia como seda e fria como um lago de inverno. Na mão direita segurava o aviso de demissão dobrado, redigido desde as 11 da manhã, esperando apenas o momento certo para se desdobrar. Ela nunca chegou a desdobrá-lo. Adriano entrou sem fazer barulho e colocou Mia gentilmente no chão ao lado da mãe. Helena ergueu os olhos e, quando viu quem estava a 3 passos dela, ficou completamente imóvel. Em 8 meses trabalhando dentro daquela mansão, ela nunca tinha chegado mais perto do que 3 metros do dono da casa. Jamais estivera na mesma sala privada com ele a sós. Agora, ele estava ao lado dela, com as marcas de dedos molhados da filha ainda visíveis na manga do paletó preto. Adriano ainda não tinha olhado para Helena. Virou-se para Marcos Veiga, o homem que caminhava meio passo atrás dele fazia 10 anos, e deu 4 ordens com a voz plana de um homem lendo um cardápio. Puxe as gravações de segurança da galeria de exposição. Últimos 3 dias. Feche o portão da frente. Ninguém sai até eu mandar. Traga o chefe de segurança até o cofre agora. Marcos não perguntou nada. Assentiu e sumiu. Renata Voss empalideceu em camadas. Primeiro as bochechas, depois os lábios, depois os nós dos dedos apertados diante do estômago. Mia levantou a mão e agarrou uma dobra da calça de Adriano. Os olhos castanhos e molhados dela subiram até o rosto dele. Tio, você acredita na minha mamãe? Não acredita? Adriano olhou para baixo e, pela primeira vez, os olhos mais frios do sudeste do Brasil se suavizaram exatamente 1 grau. A resposta dele ecoou pelo grande salão como uma proclamação esculpida em pedra. Eu acredito em crianças que dizem a verdade. 30 funcionários da casa ficaram imóveis como estátuas nos corredores e nas portas, testemunhando o que todos tinham certeza que seria a 9ª demissão do ano. Helena não entendia o que estava acontecendo. Só sabia segurar a filha com força contra o quadril. Por 40 anos sob aquele teto, ninguém tinha ousado interromper uma decisão de Renata Voss. Ela não se ajoelhou, não implorou. Ficou parada como havia ficado por 4 décadas, queixo erguido, coque prateado ainda perfeito. Adriano não levantou a voz. Só disse: para o cofre agora. O cofre de segurança sob o grande salão era sempre frio. 12 monitores azuis brilhavam contra as paredes de concreto, e os retângulos pálidos deles caíam sobre o rosto de Marcos enquanto ele rebobinava as imagens de 3 noites atrás. Adriano ficou atrás dele, mãos nos bolsos do terno, em silêncio. Aqui, senhor. Marcos tocou a tela superior esquerda. 23:14. Ela desligou 2 câmeras auxiliares no corredor leste, mas nunca soube da terceira, atrás do retrato do seu avô. Seu pai instalou em 92. Ninguém avisou a equipe. A gravação estava nítida. Renata Voss entrou na galeria de exposição de blusa branca e saía escura, coque prateado ainda perfeito. Levantou o relógio de bolso Fabergé, avaliado em R$ 4.200.000. O orgulho da coleção Valente desde 1938. Da vitrine de vidro, com a naturalidade de uma mulher que já o tinha tocado 100 vezes. Depois carregou-o por 2 lances de escada de serviço, abriu o armário de Helena Brito com a chave mestra e o colocou cuidadosamente entre 2 lenços dobrados. 47 segundos. Foi só isso. Marcos deslizou uma pasta de couro sobre a mesa. Eu venho vigiando os livros dela há 2 meses, senhor. Em 4 anos, ela movimentou mais de R$ 1 milhão através de 3 fornecedores fictícios no interior de Minas Gerais. Produtos de limpeza nunca entregues. Cera de prata que nunca existiu. Ela manteve os valores pequenos o bastante para evitar uma auditoria. Adriano virou as páginas devagar. Nenhuma reação. Nenhum xingamento. Só lia. Ninguém movimenta esse dinheiro por tantos anos sozinha. Marcos. Não, senhor. Adriano fechou a pasta. Não a demita ainda. Dê a ela mais 2 dias. Quero cada ligação.
cada carta, cada pessoa que ela encontrar, principalmente dentro desta casa. Quem estiver ajudando ela ainda está sob este teto. Marcos assentiu e pegou o rádio. No andar de cima, na sala de estar privada da ala principal, Helena Brito ficou parada logo depois da porta, como se temesse que o piso polido rejeitasse os pés dela. Por 8 meses tinha esfregado aquela sala, tirado o pó das prateleiras, polido a lareira de latão. Nunca tinha atravessado aquele espaço como convidada. Senhor, eu não mereço. Adriano a interrompeu com gentileza. Nesta casa, uma criança que diz a verdade recebe mais do que pede, não menos. Sente-se, por favor. Helena sentou-se na beirada de uma poltrona de veludo, como se a almofada pudesse desaparecer debaixo dela. Mia já tinha começado o passeio paciente pela sala. Os dedinhos dela roçavam a garrafa de cristal, as molduras de prata, o fecho dourado de uma antiga caixa de música. Depois parou diante da lareira e olhou para o retrato a óleo acima do console. Uma mulher de cabelo escuro, com olhos tristes e gentis. Ela é muito bonita, disse Mia baixinho. Tio, quem é ela? Adriano ficou em silêncio por 3 segundos antes que a voz saísse baixa e rouca. Essa é minha mãe. Mia assentiu muito seriamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Acho que ela está olhando para mim. Algumas crianças ainda não têm idade para entender a morte, mas já têm idade suficiente para ver a solidão de um homem que viveu 30 anos sem a mãe. 2 dias se passaram. Renata Voss fez 3 ligações para uma conta numerada nas Ilhas Caimã e saiu escondida com o pretexto de uma consulta ao dentista, encontrando uma mulher de cabelo prateado por 22 minutos em um café no bairro dos Jardins. A mulher mantinha o rosto enterrado num cachecol de pele de lobo cinza. A câmera do homem de Marcos gravou tudo, mas nenhuma identificação foi possível. Ainda não. Adriano ouviu em silêncio, depois decidiu. Vamos agir. Demitimos Renata publicamente. Quem estiver ajudando ela dentro desta casa vai se revelar. Cúmplices assustados sempre se revelam. Na quarta-feira de manhã, todos os 30 funcionários foram convocados ao grande salão. Ficaram em 3 fileiras irregulares no piso de mármore, e ninguém ousou falar. Adriano ficou ao lado de uma tela montada na parede. Marcos, um passo atrás. Sem preâmbulo, a gravação começou, e Renata carregando o Fabergé por 2 lances de escada de serviço, abrindo um armário que não era dela, colocando o relógio entre 2 lenços dobrados. Depois Adriano abriu a pasta de couro e leu em voz alta o relatório contábil. 3 fornecedores fictícios, 4 anos, R$ 1.200.000. Renata Voss não se ajoelhou, não implorou. Ficou parada como havia ficado por 40 anos naquele salão, queixo erguido, coque prateado ainda perfeito. Adriano não levantou a voz. A partir deste momento, Renata Voss não é mais a governanta-chefe da Casa Valente. O dossiê completo, incluindo os registros de transferências federais, está desde ontem à noite na mesa da Polícia Federal. Ela vai responder pelo próprio nome. Os jornais vão publicar esse nome. As famílias que um dia a respeitaram vão ler cada linha. 2 seguranças deram um passo à frente e a seguraram pelos 2 braços. Ela não resistiu. Caminhou pelo piso de mármore branco no silêncio mortal de 30 pessoas que não tinham respirado fundo nenhuma vez. Na segunda fileira, Marta, 47 anos, 14 anos de casa, levou a mão à boca num gesto ensaiado de choque. Naquela noite, às 3 da madrugada, um celular descartável escondido atrás da gaveta de Marta começou a vibrar. Ela atendeu no segundo toque. A voz de Renata veio de algum lugar desconhecido. A ligação durou 9 minutos. Nenhuma das duas levantou a voz. Na manhã seguinte, Adriano nomeou Helena Brito governanta da ala principal. O salário dela triplicou. Mia ganhou o quarto de brinquedos do 2º andar, roupa de cama marfim, uma janela alta sobre o jardim de rosas, uma pequena estante de carvalho com livros infantis que nenhuma criança tinha aberto em 30 anos. Helena abraçou a filha e chorou quando viu o quarto. Mia olhou para cima com olhos grandes e curiosos e perguntou com a vozinha clara que conseguia partir Helena ao meio. Mamãe, o tio Adriano é um homem bom ou mau? Helena hesitou, alisou o cabelo da testa da filha. Mamãe ainda não sabe, meu amor.
mas ele nos salvou. No corredor, Adriano ficou parado ao lado da porta entreaberta e ouviu cada palavra. Ficou em silêncio por um longo tempo. Depois foi embora sem fazer barulho. 3 semanas se passaram, e devagar, sem que ninguém anunciasse, todo o ritmo da casa se reorganizou em torno da presença de uma criança pequena. A equipe aprendeu a deixar as luzes do corredor acesas até às 8 da noite, porque Mia tinha medo do escuro. A cozinha mantinha leite morno no fogão depois do jantar. O jardineiro podou a pereira ao lado do jardim de rosas para que os galhos não arranhassem a testa dela quando corria atrás de Rex. Ninguém deu as ordens. Simplesmente aconteceu. Mia descobriu a biblioteca no sábado da segunda semana. 2 andares de livros encadernados em couro subiam do chão ao teto. Papel velho, cheiro de fumaça de cachimbo que já não existia mais. Ela ficou na porta quase 1 minuto antes de pisar no tapete vermelho. Na ponta dos pés, puxou o livro cuja capa reconhecia. Pano azul amaciado pelo tempo. Letras prateadas quase apagadas. O coelho de pelúcia. Subiu na poltrona de couro de Adriano e se acomodou nas almofadas grandes demais para ela. Segurou o livro de cabeça para baixo. Não sabia ler nem uma palavra, mas a mãe tinha lido essa história para ela todas as noites. E ela tinha decorado cada frase. Leu em voz alta com a voz séria que as crianças pequenas usam quando fazem algo importante. Adriano entrou na biblioteca no meio do 3º capítulo. Ouviu a voz dela antes de vê-la e parou na porta. Ser de verdade não é como você foi feito. É uma coisa que acontece com você. Ele ficou ali 10 minutos inteiros, só escutando, até a última página virar. Mia olhou para cima e acenou com a mãozinha. Tio Adriano, vem sentar. Eu leio para você. Ninguém na mansão Valente tinha ousado chamar Dom Adriano Valente pelo primeiro nome fazia 15 anos. Marcos estava passando com uma pilha de relatórios. Ouviu e quase deixou cair todas as pastas. Helena veio correndo do quarto ao lado, sem fôlego. Querida, não. Você tem que chamá-lo de Senhor Valente. Adriano a interrompeu com gentileza, sem tirar os olhos da criança em sua poltrona. Adriano está bom. Ela decide. A partir daquele sábado, toda semana às 3 da tarde, Mia lia em voz alta para ele na biblioteca. Ele sentava na poltrona oposta à dela, jornal fechado. Rex se esticava sobre os pés pequenos dela, respirando devagar e firme no sono. Naquela noite, a tia Isabel Valente, a única alma que já tinha ousado corrigir Dom Valente à mesa de jantar, ligou de Minas Gerais. Adriano falou 30 segundos, agradeceu, disse que estava tudo bem e desligou 10 minutos mais rápido do que qualquer ligação em 6 anos. Longe dali, uma senhora idosa pousou o tricô e franziu a testa para o telefone. Tarde da noite, Adriano tirou do armário sua própria cópia de O Coelho de Pelúcia, o primeiro presente que a mãe tinha colocado em suas mãos de 6 anos, 32 anos atrás. Limpou a poeira e a deixou na mesinha de cabeceira. Na cozinha pequena, Mia arrastou Adriano para comer o macarrão que a mãe tinha preparado. Adriano sentou-se ao lado dela, não na cabeceira da mesa. Ela contou como Rex tinha acabado de salvá-la de uma borboleta do tamanho de um carro. Adriano riu, um som seco e curto, quase surpreso saindo do próprio peito. Helena se virou para o fogão e enxugou a bochecha no ombro sem se virar. No sábado, primeiro fim de semana de novembro, Adriano levou Mia à piscina aquecida do lado leste da propriedade, uma piscina longa e estreita que o avô dele tinha construído sob um teto de vidro abobadado. Água mantida a 27 graus, não importava a estação. Do lado de fora, os bordôs tinham ficado cor de cobre. Dentro, o ar cheirava fracamente a cloro e pedra quente. Mia olhou uma vez para a água e desatou a chorar. Quando Helena entrou na parte rasa e a superfície subiu até a cintura dela, Mia se apertou contra a borda de azulejo e gritou como se a própria piscina fosse engolir a mãe. Então Adriano saiu do vestiário e Mia parou o choro no meio. Ele usava uma camiseta de algodão preta simples e um calção de banho azul marinho, a roupa mais informal que ela já tinha visto nele. Sem cerimônia, ele desceu na água, foi até ela e estendeu a mão, palma aberta, o mesmo gesto que tinha oferecido atrás da árvore. Vem,
Nada aqui vai te machucar. Os dedinhos molhados dela se fecharam em volta de um dos dele. Ele começou pelo mais simples, soprando bolhas segurando a borda, deixando-a flutuar de costas, sobre as palmas abertas dele, olhando para o teto de vidro e o céu pálido de novembro além. Quando ela tentou a primeira abraçada, enrolou os 2 braços na gola da camisa dele numa gravata de pura fé, os pezinhos chutando em todas as direções ao mesmo tempo. 30 minutos depois, ela ria tão alto que o som ecoava pelo jardim inteiro, uma risada clara como um sininho de cristal, tocado uma vez e deixado ressoar. Helena sentou-se na borda da piscina, pés descalços na água, observando os dois de um jeito que ainda não ousava nomear. O olhar de uma mulher começando, com muito cuidado, a acreditar que a felicidade podia ser uma coisa real, não algo reservado para outras pessoas em outras vidas. Adriano segurou Mia contra o ombro na parte rasa e perguntou sem olhar para baixo: "Do que você tem mais medo, pequena?" Ela respondeu sem hesitar: "De perder a mamãe." Ele ficou quieto por um longo tempo. Depois disse, muito simplesmente: "Você não vai perder sua mãe. Eu prometo." Mia inclinou a cabeça para trás para olhar o rosto dele. Água pingava das pontas do cabelo dela. "Você é triste, não é?" A pergunta caiu sobre a piscina plana como uma pequena pedra. Nenhum dos dois falou por 4 segundos inteiros. "Às vezes," ele respondeu. Ela levantou uma mãozinha molhada e afagou o rosto dele. "Eu vou ficar aqui para você não ser mais triste." Naquela noite, depois do banho, Adriano sentou na beirada da cama marfim dela e contou sobre Rex. Como o tinha encontrado numa jaula, num rinha de cães ilegal no interior do estado, quando o filhote tinha 4 meses. Como estava coberto de cicatrizes e não deixava ninguém tocar na barriga dele. Como tinham sido precisos 2 anos inteiros de alimentação silenciosa, de sentar-se em silêncio, de esperar em silêncio, antes que o jovem Doberman finalmente se virasse de costas numa noite e permitisse uma mão humana na barriga nua. Mia escutou sem interromper. Quando a história terminou, ela franziu a testa do jeito sério que as crianças pequenas fazem. "Então você é como Rex. Você também apanhou muitas vezes, não foi?" Adriano não respondeu. Bem do lado de fora da porta, Helena enxugou uma única lágrima com as costas do pulso e voltou devagar pelo corredor. Naquela mesma noite, no andar mais alto de um hotel de luxo perto da Avenida Paulista, Marta sentou-se diante de uma mesa de mármore com Viviane Rezende e relatou tudo. A piscina, o riso da criança, Adriano tirando-a da água enrolada numa toalha, Helena na borda, pés na água. E aquela frase, a frase que Marta repetiu palavra por palavra. "Tio Adriano, eu vou ficar aqui para você não ser mais triste." Viviane não falou por 3 minutos inteiros. Só girava a taça de champanhe entre o polegar e o indicador. Na sexta-feira seguinte, exatamente às 3 da tarde, Viviane Rezende chegou à mansão Valente sem aviso. Saiu de um carro preto com motorista particular, num vestido preto justo que parava logo acima do joelho, em saltos de 12 centímetros que batiam na pavimentação da entrada com precisão militar. No pescoço, um pingente de esmeralda do tamanho de um ovo de codorna, o presente formal de noivado que a família Valente havia enviado à família Rezende, entregue 5 anos antes, numa caixa de veludo amarrada com fita preta. Viviane tinha 32 anos. Fora criada na zona sul do Rio de Janeiro, numa casa construída sobre dinheiro de portos e silêncio, e havia sido prometida a Adriano Valente desde o ano em que completou 27. O contrato tinha sido assinado à tinta por Dom Marco Valente, o falecido pai de Adriano, e Dom Salvador Rezende, o próprio pai dela, para encerrar 20 anos de uma guerra territorial sangrenta entre as duas famílias. Adriano não a amava. Nunca fingiu amá-la, até agora. Simplesmente não havia razão para quebrar um contrato que o pai dele tinha assinado no último ano de vida. Viviane não esperou ser anunciada. Atravessou o hall de entrada como se já fosse dona dele, abriu a porta do pequeno salão e parou. Adriano estava sentado numa poltrona baixa perto da janela. Mia estava no colo dele, perninhas dobradas, um livro grande de figuras aberto no colo dos dois. O dedo dela apontava para a ilustração de um elefante, e ela informava, com tremenda seriedade,
que o elefante certamente se chamava Reginaldo. O sorriso na boca de Viviane congelou por exatamente meio segundo antes de voltar deslizando à posição ensaiada. Mia, que ainda não sabia ler o clima de uma sala de adultos, desceu do colo de Adriano, deu 2 passos à frente e olhou para cima, para a bela mulher, com olhos grandes e admirados. Você é muito bonita, você é uma rainha. O sorriso de Viviane se alargou, todo dentes. Não, querida, eu vou ser a senhora desta casa muito em breve. Atrás dela, Helena estava parada na porta ao fundo, segurando uma bandeja de prata de chá. A temperatura dentro do peito dela caiu 3 graus. Baixou os olhos na hora, pousou a bandeja na mesinha lateral e se retirou em silêncio. Adriano se levantou educadamente. Estendeu o braço para o corredor. Viviane, meu escritório, por favor. Fechou a porta do escritório atrás dos dois. Não ofereceu a ela a cadeira do outro lado da mesa. Eu quero uma data, ela disse. 3 meses. Meu pai já foi mais que paciente. Depois que eu terminar a revisão interna, Viviane, ele respondeu com calma. Pode ser 6 meses. Pode ser 1 ano. Ela riu uma vez, o riso de uma mulher que esperara 5 anos e não tinha intenção nenhuma de esperar um 6º. Levantou-se, foi até a porta, parou com uma mão enluvada na maçaneta de latão. A criança é encantadora. Adriano, não deixe que ela se acostume demais com este lugar. Crianças se quebram tão fácil. Adriano não respondeu. Viviane saiu da propriedade. Na garagem, antes que o carro dela desse a volta, esperou sozinha por exatos 5 minutos. Um segundo veículo entrou, um sedã preto, e a mulher ao volante não era a motorista dela. Era Marta, de roupa simples de mercado, uma sacola de lona no banco do passageiro como álibi. A primeira conversa entre as duas mulheres durou 6 minutos. Quando terminou, Marta deslizou um envelope grosso de dinheiro no bolso interno do casaco. Viviane não olhou para ela. Falou só uma frase, olhando reto pelo para-brisa fumê. Me conte tudo sobre aquela garotinha e a mãe dela. Cada passo. 3 dias depois, Viviane Rezende passou a chegar à Mansão Valente todas as tardes sob o título de futura senhora da casa. Cada funcionário, por uma regra não escrita e tão antiga quanto as paredes, era obrigado a curvar-se para ela como se curvava para Dom Adriano, costas dobradas, olhos baixos, vozes suaves, sem exceção. Na primeira tarde, Viviane passou a ponta de um dedo enluvado pelo mármore branco do grande salão, examinou como quem inspeciona uma prova e declarou à sala que a superfície não estava brilhante o suficiente. Helena Brito, disse ela, teria que esfregar de novo cada metro, os 40 metros inteiros, da porta da frente até a base da escadaria principal, antes que a luz da tarde tocasse as colunas. Helena ficou ajoelhada na pedra fria por 3 horas seguidas com um balde e uma escova. Quando se levantou, os joelhos dela estavam da cor de ameixa madura demais. Na segunda tarde, Viviane atravessou o pequeno salão, esticou o braço através do próprio corpo, virou o pulso com graça ensaiada e derrubou um frasco de cristal de perfume francês do console. O frasco se estilhaçou no parquete. 20 mil reais de vidro francês e óleo de jasmim escorreram entre as frestas da madeira. Viviane se virou para as 2 testemunhas que por acaso estavam por perto e disse claramente, num tom levemente elevado, que a empregada tinha esbarrado com o cotovelo. 3 meses do salário de Helena foram descontados antes do jantar. Na terceira tarde, Viviane convocou Helena até o quarto de roupa de cama e ordenou que ela tirasse o vestido simples de algodão que Adriano tinha permitido pessoalmente que usasse na ala principal. Dali em diante, ela usaria o uniforme tradicional de governanta, preto e branco, gola alta, avental engomado, touca, tudo. Isso, explicou Viviane, estava de acordo com os padrões da Casa Valente. Depois, diante de outros 6 funcionários que por acaso estavam ao alcance da voz, ela disse naquele tom de seda e mel: quem exatamente você pensa que é para dormir na ala principal? Você não sente nenhuma vergonha de deixar sua filha ser criada na base da piedade dos outros? Helena mordeu o interior do lábio inferior e baixou os olhos. Não respondeu. Mas Mia, 3 anos e meio, brincando com um quebra-cabeça de madeira no fim do corredor,
Ouviu cada palavra. Veio correndo. Enrolou os 2 bracinhos na perna da mãe e ergueu o rostinho para Viviane. Você não fala assim com a minha mamãe. Minha mamãe não tem vergonha nenhuma. A boca de Viviane se abriu. Ela começou a se curvar em direção à criança, e Rex atravessou a porta. 55 quilos de Doberman. Não latiu. Não mostrou os dentes. Só andou até o espaço entre Mia e Viviane, sentou-se sobre as patas traseiras e fixou os olhos negros na mulher de vestido preto. De algum lugar fundo no peito dele veio um som baixo, mais sentido do que ouvido. Viviane parou no meio da frase. Os lábios dela ficaram finos. Virou nos calcanhares e foi embora. Naquela noite, a história chegou até Adriano através de Marcos. Ele não falou. Ficou parado na janela do escritório, olhando para o espelho d'água do jardim, por 20 minutos inteiros. Depois chamou Marcos de volta. A partir de agora, Helena responde direto a mim. Ninguém mais dá ordens a ela. Se a senhorita Rezende chegar enquanto eu não estiver em casa, ninguém a deixa entrar em nenhum cômodo onde Mia esteja. Marcos hesitou por exatamente 1 segundo. Senhor, o noivado. Adriano o cortou. O noivado é problema meu. A criança pertence à família toda. Naquela noite, Helena sentou-se ao lado da cama de Mia e a observou dormir. Alisou o cabelo castanho úmido da testa da filha e sussurrou. Sinto muito, meu amor, você ter ouvido essas palavras. Mia não acordou, mas no sono, os dedinhos dela apertaram a mão da mãe. Na manhã seguinte, Marta ouviu a nova ordem de Adriano de outro empregado perto da despensa. Esperou o corredor esvaziar, depois discou a linha privada de Viviane. Ele está protegendo elas agora. Vamos ter que jogar diferente. A tempestade caiu sobre o litoral na última quinta-feira de outubro. Trovões rolando baixo sobre o mar, pousando sobre a baía como algo com memória. Às 2 da manhã, um estalo forte se abriu acima da mansão Valente. Mia se sentou de repente na cama marfim, agarrando o Sr. Bigodes contra o peito. Desceu e caminhou descalça pelo corredor à procura da mãe. O quarto de Helena estava vazio. Uma fina faixa de luz brilhava no fim da escada de serviço. Mia a seguiu até a cozinha pequena, perto da despensa. Helena estava sentada sozinha na mesa de madeira, as 2 mãos pressionadas contra o rosto, chorando sem fazer barulho. Diante dela, uma única folha de aviso da imobiliária no bairro onde morava antes. O contrato de aluguel estava encerrado. Os pertences dela seriam vendidos em 30 dias. Viviane, pelas mãos cuidadosas de Marta, tinha passado 2 semanas cortando cada caminho que pudesse levar Helena para fora daquela propriedade pelos próprios pés. Mia foi até a mesa e colocou o coelho de um olho só no colo da mãe. Mamãe, o Sr. Bigodes vai te proteger. Eu também. Por favor, não chora. Helena puxou a filha contra o peito e enterrou o rosto no cabelo que ainda cheirava a sabonete de lavanda. Nenhuma das 2 viu Adriano na sombra da porta. 2 comprimidos esquecidos na palma da mão dele. Ele tinha parado no meio do passo, incapaz de avançar ou de ir embora. Estava vendo uma criança de 3 anos consolar a própria mãe no meio da noite, e dentro dele, um cômodo muito mais antigo tinha se aberto de repente. 26 anos atrás, um Adriano de 12 anos tinha descido numa noite de chuva e encontrado a mãe chorando sozinha na mesa da cozinha. Tinha ficado parado na porta, não tinha entrado. Tinha virado e voltado para a cama. 3 semanas depois, ela se foi. Naquela noite, Adriano entrou. Deixou os comprimidos no balcão, puxou a cadeira do outro lado de Helena e sentou. Não falou por 30 segundos. Depois, bem baixinho. Você não precisa mais chorar sozinha. Helena ergueu o rosto. Os cílios dela estavam molhados. Olhou para ele como se não confiasse nos próprios ouvidos. Mia desceu do colo da mãe para o de Adriano, empurrando o Sr. Bigodes nas mãos dele. Tio Adriano, segura ele hoje à noite. Ele vai te proteger também. Adriano pegou o coelho de um olho só e o pousou no joelho. O que é isto? Ela deslizou a carta pela mesa. Ele leu em 30 segundos. A expressão dele não mudou. Dobrou o papel. Eu resolvo isso. Sua casa é aqui. Helena abriu a boca para argumentar. Depois viu que Mia tinha adormecido contra o peito dele. Uma mão agarrando a camisa dele, a outra segurando o coelho. Não disse nada.
Adriano carregou Mia a escada acima, deitou-a na cama e puxou o cobertor sobre os ombros dela, o gesto desajeitado de um homem que nunca tinha arrumado uma criança para dormir. No corredor, parou na porta de Helena. Se você precisar conversar de noite, a porta da biblioteca não fica trancada. A qualquer hora. Foi embora. Helena observou a figura alta dele desaparecer na escuridão no fim do corredor. Na terça-feira de manhã, às 9 horas, Marta subiu ao andar mais alto de um hotel de luxo na Avenida Paulista. As portas se abriram num corredor forrado de carpete vinho. No fim, numa suíte com vista para o parque, Viviane Rezende esperava. A suíte cheirava a lírios brancos recém-cortados e café frio. Viviane estava de pé junto à janela alta, num suéter de cachemira cinza e calça escura. Sem joias hoje. Na mesinha de vidro entre duas poltronas, estava um pequeno estojo de couro para a viagem. 4 itens dentro, sobre veludo escuro. O primeiro, um frasquinho de líquido transparente, um composto veterinário, disse Viviane, de um farmacêutico que o pai dela mantinha na folha de pagamento havia anos. Não mata. Náusea violenta, uma breve convulsão, cerca de 1 hora de inconsciência, sem sequelas. O segundo, um caderno fino de couro, metade das páginas preenchidas com uma caligrafia inclinada que qualquer leitor juraria pertencer a uma jovem mãe na casa dos 20 e poucos anos. Viviane bateu na capa. A caligrafia de Helena Brito, reproduzida por um especialista contratado a partir de 3 listas de compras que ela deixou no balcão da cozinha. As entradas descrevem uma mulher consumida de ciúmes, porque Adriano está prestes a se casar comigo, determinada a ficá-lo só para ela. O terceiro, um pequeno tubo plástico do mesmo líquido incolor. O quarto, um envelope grosso de notas sem marcação. 200 mil reais. Viviane cruzou as mãos. A recepção valente é sábado. 80 convidados. 6 famílias aliadas. 11 representantes do conselho. Todo mundo que importa entre São Paulo e o Rio estará lá até às 7. Eu chego cedo, antes do jantar. Engulo uma dose medida deste tubo. Depois peço a Helena Brito que me prepare um copo de suco de laranja fresco 3 vezes ao longo da noite, diante de testemunhas. Às 9h20 em ponto, eu caio. Ergueu os olhos para Marta. Durante o caos, você sobe ao 2º andar. Entra no quarto de Helena com a chave mestra. Coloca o frasco na última gaveta. Desliza o caderno forjado entre as páginas do coelho de pelúcia azul de Mia. Pressiona esta película de silicone, moldada a partir de um copo que Helena uma vez me entregou, para deixar uma impressão digital parcial na tampa. Marta entendeu na hora. Guardou o envelope no forro do casaco. O celular de Viviane vibrou. Ela atendeu. A voz de Dom Salvador Rezende chegou baixa e fria, do Rio. Viviane, não me importa o que você faça, mas não deixe isso vazar além das bordas. Se Adriano descobrir, eu não levanto um dedo para te proteger. Sim, pai. Ela desligou, olhou para Marta e riu baixinho. Ele ainda não entende. Isso não é controle, é eliminação. Mas havia uma coisa que Viviane não sabia. Nas últimas 48 horas, Marcos Veiga, o braço direito de Adriano fazia 10 anos, tinha seguido cada movimento dela. Marcos não trabalhava para Adriano. Havia 3 anos vendia informação para a família Cravo. Só uma guerra entre as duas casas o deixaria subir. Às 11 daquela sexta-feira à noite, no quarto de hotel de Viviane, Marcos abriu o estojo de couro. Retirou o frasco sedativo e o substituiu por um idêntico, mas o líquido dentro era feito para matar em minutos. Fechou o estojo e saiu. A recepção começou às 7 da noite de sábado. O grande salão ardia sob 6 lustres de cristal, colunas envoltas em seda marfim. Um quarteto de jazz tocava no canto. O ar estava carregado de orquídeas brancas e o aroma escuro de um bom tinto derramado em 80 taças ao longo da parede. 6 das famílias mais poderosas entre São Paulo e o Rio de Janeiro tinham vindo. 11 representantes do Conselho das Casas sentavam juntos à mesa de honra, sob o lustre mais alto. Viviane Rezende se movia pelo salão num vestido longo cor de sangue arterial, cumprimentando convidados com o sorriso que tinha ensaiado por uma década. No dedo anular da mão direita, um anel antigo virado para dentro,
contra a palma. O engaste oco guardava o líquido incolor que ela acreditava ser um sedativo. Mia usava um vestidinho branco de renda, uma fita azul no topo da cabeça. Adriano a carregava num braço enquanto ela pressionava a bochecha na lapela dele. Tio Adriano, sua gravata borboleta está bonita hoje. Ele riu baixinho no cabelo dela, um braço a segurando firme, o outro estendido para cumprimentar o velho Dom vindo de Curitiba. Helena trabalhava atrás da estação de bebidas, ao longo da parede oeste, no uniforme preto e branco, cabelo preso baixo. Olhava apenas para a bandeja na mão. Às 9 em ponto, Viviane atravessou o mármore e pediu com a voz mais suave um terceiro copo de suco de laranja fresco. 4 convidados a 3 metros de distância ouviram. Observaram Helena espremer a fruta, coar o suco e derramá-lo num copo de cristal limpo, sem adicionar nada. Viviane aceitou o copo, agradeceu a Helena com um leve inclinar de cabeça e caminhou para a sombra de uma coluna de mármore ao lado do quarteto. Ali, com o anel pressionado brevemente na borda, deixou cair 2 gotas no suco. Só que já não era mais o que ela acreditava. Às 9h22, quando o quarteto começava uma balada lenta, Viviane levou a mão à garganta, o copo escorregou dos dedos e se estilhaçou no mármore. Ela cambaleou um passo, os joelhos dobraram, o corpo se contraiu, ficou rígido, parou. Não o desmaio longo que ela tinha ensaiado, algo bem mais curto, bem mais definitivo. 80 rostos se viraram ao mesmo tempo. Dom Salvador Rezende avançou para a filha com um rugido. Alguém gritou por um médico entre os convidados. 2 garçons deixaram cair as bandejas. No caos, Marta escapou do posto e subiu a escadaria principal, o rosto já composto num alarme ensaiado. Chegou ao 2º andar, tirou a chave mestra do avental e entrou no quarto de Helena. Última gaveta, colocou o frasco lacrado entre 2 camisolas dobradas. No quarto de brinquedos ao lado, deslizou o caderno forjado no coelho de pelúcia azul de Mia. Pressionou a película de silicone na tampa do frasco e voltou para a escada em 47 segundos. Lá embaixo, o médico procurava um pulso. Ergueu os olhos, o rosto sem cor, a voz reservada só para Dom Salvador. Ela se foi. Isto não é inconsciência. Dom Salvador se levantou devagar, cabelo prateado, olhos como aço frio. Olhou ao redor dos 80 rostos no grande salão. Depois olhou direto para Adriano, a voz como pedra se partindo. Quem preparou o último copo para minha filha? 11 minutos. Em 11 minutos, os homens de Dom Salvador entraram na ala oeste e vasculharam o armário de Helena na estação de bebidas. Nada. Depois 2 dos homens dele subiram ao 2º andar sob autoridade emprestada, e ninguém na mansão Valente naquela noite estava com a cabeça fria o suficiente para detê-los. Em 11 minutos, o frasco, o caderno forjado e a impressão de silicone foram trazidos para o grande salão diante de 80 testemunhas. Dom Salvador já não gritava mais. Só colocou o frasco, o caderno e a impressão digital sobre a mesa longa no centro do salão, dispondo as provas como num tribunal. Depois se virou para Adriano, a voz plana ao ponto de ser mais aterrorizante do que qualquer rugido. Adriano Valente, sua governanta acabou de matar minha filha. Eu a levo de volta para os Rezende hoje mesmo. Ela será julgada pela nossa lei. Se você se colocar no caminho, isso é guerra. Adriano ficou parado no meio da sala, as mãos frias, os olhos frios. 80 convidados o observavam e esperavam. Ele sabia que qualquer ato de força naquele momento empurraria as 2 casas para uma guerra aberta em 24 horas. Olhou para baixo, para Mia ao seu lado, a mãozinha dela agarrando o tecido da calça dele, os olhos redondos e molhados sem entender. Depois olhou para Helena. Helena estava parada ao lado da estação de bebidas, a mão ainda molhada de suco de laranja, o rosto da cor de uma página em branco. Não resistiu, não implorou. Só olhou para Adriano uma vez, não pedindo para ser salva, como quem se despede em silêncio. Adriano falou com a voz plana e medida de um homem cumprindo um dever desagradável. Helena Brito vai com o senhor até a casa Rezende, Dom Salvador. Mas ela vai sob o título de testemunha em análise, não de criminosa condenada. Eu tenho 72 horas para uma investigação independente.
Se a prova se sustentar, o Senhor a julga pela sua lei. Se não se sustentar, ela volta ilesa para cá. Essa é a única condição que coloco diante do Conselho das Casas hoje. Dom Salvador olhou para Adriano por um longo tempo. Olhou para os 11 representantes na mesa de honra que tinham ouvido. Depois assentiu uma vez. 72 horas, nem uma a mais. Depois disso, eu faço o que precisar. Helena foi levada para fora do grande salão entre 2 homens de Resende. Mia viu a mãe sendo levada. Soltou a calça de Adriano e correu pelo mármore polido, o vestidinho branco de renda sujo de poeira. Mamãe. Mamãe. Helena se virou, caiu de joelhos por um instante e puxou a filha com força. Mamãe vai voltar. Eu prometo. Fica com o tio Adriano. Faz o que ele disser. Eu prometo que vou voltar. Depois se levantou. Caminhou. Não se virou de novo. Mia não gritou. Só ficou parada no meio do grande salão, olhos arregalados, o senhor Bigodes pendurado num punho pequeno. Só quando as portas da mansão Valente se fecharam atrás da mãe, ela desabou, não o choro de uma criança, mas o soluço longo e rasgado de alguém arrancado de uma coisa que ainda nem sabia que podia perder. Adriano se aproximou, ergueu-a. Ela enterrou o rosto no pescoço dele e disse com a voz rouca: Tio Adriano, você traz a mamãe de volta. Você promete, igual eu prometi para você na piscina. Adriano assegurou. Não prometeu nada, porque pela primeira vez em 13 anos, ele não tinha certeza de que conseguiria cumprir a palavra. 80 convidados deixaram a propriedade num silêncio gelado. Tia Isabel Valente, que tinha voado de Minas Gerais naquela manhã para a recepção, não foi embora. Sentou-se na biblioteca, esperando por Adriano, quando ele chegou e pousou a Mia adormecida na própria poltrona de couro grande. Tia Isabel olhou para o sobrinho. A prova é boa demais desta vez, Adriano. Perfeita ao ponto de ser suspeita. Nenhum assassino amador é tão cuidadoso. E do jeito que Viviane caiu, seu pai e o pai dela sempre usaram sedativos em cenas encenadas. Nenhuma vez um corpo desliga em 3 minutos. Alguém trocou a dose de Viviane. Depois que Helena foi levada, a mansão mergulhou numa manhã muda. Mia não entendia, só que a mamãe tinha ido embora. Na manhã seguinte, ela acordou na cama marfim e chamou por ela. Ninguém respondeu. Correu pelo corredor inteiro do 2º andar, até o quarto da mãe, vazio, até a cozinha, vazia, até a biblioteca, só Adriano, sentado na poltrona de couro, o rosto cinza. Correu até ele, subiu no colo dele e passou os 2 bracinhos em volta do pescoço dele. Cadê a mamãe? Adriano assegurou por um longo tempo antes de responder. A mamãe está em outro lugar. Estou encontrando um jeito de trazê-la de volta. Ela enfiou a cabeça no ombro dele. Tio Adriano, você acredita na minha mamãe? Não acredita? A mesma pergunta de 4 meses atrás. Adriano fechou os olhos. Eu acredito nela, Mia. Eu acredito em você e acredito na sua mãe. Mas desta vez é mais difícil. Tem muita gente que não acredita. Ela pensou muito seriamente. Porque tem prova. Igual da outra vez, a prova dizia que a mamãe tinha pegado o relógio, mas eu contei para você e você acreditou. Depois você encontrou a verdade. Adriano olhou para ela por um longo tempo. Isso mesmo, pequena. Então desta vez você acredita em mim também, e eu vou encontrar a verdade. Adriano a apertou mais forte. Não contou a ela que desta vez não havia câmera atrás de um retrato a óleo, nem um livro caixa claro de empresas de fachada. Só um corpo e provas que apontavam para Helena. Só disse: eu vou encontrar a verdade, Mia. Eu prometo. Naquela tarde, tia Isabel levou Mia ao Jardim de Rosas para distraí-la. Adriano ficou sozinho na biblioteca com Marcos. Prepare a formação. Não para atacar os Resende, para proteger Helena se eles perderem a paciência antes da hora. 2 homens na fronteira. Rodízio de 6 horas, reportando direto a mim. Marcos assentiu. Sim, senhor. E a investigação, por onde o senhor vai começar? Adriano olhou para Marcos por um longo momento. Um momento que Marcos não sabia que tinha acabado de mudar tudo. Porque naquele instante, Adriano lembrou o que tia Isabel tinha dito. Alguém trocou a dose de Viviane. Quem teve acesso ao quarto de Viviane quando ela chegou à propriedade?
Quem podia alcançar o pequeno estojo de couro que ela trouxe para passar a noite? Quem sabia a hora e o lugar exatos para fazer a troca? Quem se beneficiava de uma morte real, em vez de um desmaio encenado? Comece por Marta, disse Adriano. Em vez de responder de verdade, ela estava no segundo andar no momento em que o frasco foi encontrado. 14 anos nesta casa. Ela estava ligada a Renata há 4 anos. Comece por aí. Marcos assentiu e saiu. Adriano ficou sozinho. Abriu a primeira gaveta da mesa e tirou o desenho a giz de cera que Mia tinha dado a ele na semana anterior. 3 figuras de mãos dadas, um homem alto de cabelo escuro, uma mulher de cabelo castanho, uma garotinha amarela no meio. Acima deles, nas letras maiúsculas trêmulas de uma menina de 3 anos e meio, aprendendo o alfabeto. Minha família. Ele olhou para o desenho por um longo tempo. Guardou-o de volta na gaveta ao lado do testamento do pai e da pequena fotografia emoldurada em prata da mãe aos 24 anos. Fechou a gaveta. Depois pegou o telefone. Discou um número privado que não ligava havia 3 anos. Nico Bellini, aqui é o Adriano Valente. Preciso de você de volta, discretamente. Não por Marcos. Não por ninguém. Esteja no apartamento que te dei em Pinheiros daqui a 6 horas. Tem algo mais importante do que a minha própria vida. Desligou. Sentou-se em silêncio fora da porta da biblioteca. Mia estava ali, uma mão segurando o Sr. Bigodes, a orelha encostada na madeira. Ela pegou a última frase. Não entendeu quem era Nico Bellini, mas entendeu, mais importante do que a minha própria vida. Virou e foi procurar a tia Isabel. Não contou nada a ninguém. Segunda-feira de manhã, 40 horas depois que Helena foi levada, Adriano sentou com Mia na biblioteca, na poltrona junto à janela, o sol pálido de novembro atravessando o vidro chumbado. Ele precisava que ela lembrasse cada detalhe da festa, sem que ela soubesse que estava ajudando a investigar um assassinato. Perguntou com voz comum, como quem só conversa. Me conta sobre a festa. O que você lembra? Tudo. Conta. Mia pensou seriamente, contando nos dedos. Eu usei um vestido branco de renda, fita azul. Mamãe amarrou. Você usou gravata borboleta preta. Você me carregou. A tia Viviane estava linda, vestido vermelho. Mas eu não gosto de vestido vermelho. Gosto mais do meu azul. Mamãe ficou na mesa das bebidas. Orquídeas brancas por toda parte. Tinha música, não música de criança. Música triste de gente grande. Adriano assentiu, incentivando. O que mais? Tio Marcos, tio Bellini, os outros homens. O que você viu durante o dia? Mia franziu a testa. Tio Marcos usava terno cinza. Ele subiu e desceu muito. Tio Nico Bellini não estava lá. Estava? Não. Tio Nico Bellini saiu da propriedade 3 anos atrás. Ah, então. Tio Marcos. Tio Marcos subiu de manhã, enquanto a mamãe estava arrumando minha roupa. Eu corri para o corredor procurando o Sr. Bigodes e vi o tio Marcos saindo do quarto da tia Viviane. Adriano congelou. Manteve a voz comum. Você tem certeza de que era o quarto da tia Viviane? Ela tem um quarto na casa. Sim. O salão azul no 2º andar. Ela descansa lá sempre que chega cedo antes de uma festa. Guarda a bolsa lá. Eu vi o tio Marcos sair daquele quarto e na mão ele tinha um frasco roxo. Um frasco roxo? Sim. Pequeninho. Roxo escuro, tipo lavanda. Ele olhou para mim, sorriu e disse para eu ir brincar. Eu corri para achar o Sr. Bigodes. Adriano ficou parado. Dentro da cabeça dele, tudo tinha acabado de se quebrar e se reorganizar numa outra forma. Marcos. Marcos tinha saído do quarto privado de Viviane na manhã da recepção. Marcos com um frasco roxo, exatamente a cor do frasco sedativo que Viviane carregava. Marcos teve 12 horas para fazer a troca. Marcos, o braço direito de 10 anos, o homem que Adriano tinha incumbido no dia anterior de investigar Marta. Ele não mudou a expressão. Inclinou-se para Mia. Você foi maravilhosa. Estou orgulhoso de você. Não conte isso para ninguém. Nem para a tia Isabel. Só você e eu sabemos. Sim. Mia assentiu muito seriamente. Sim, nosso segredo. Adriano a abraçou, beijou o topo da cabeça dela e a deixou com o livro de figuras. Desceu direto para a garagem. Saiu da propriedade sem avisar ninguém, nem Marcos.
No apartamento de Pinheiros, Nico Bellini já estava lá. 38 anos, cabelo curto, olhos azul claros. O antigo tenente que Marcos tinha empurrado discretamente para fora, 3 anos atrás, através de uma série de queixas falsas. Nico se levantou quando Adriano entrou. Senhor, Adriano não perdeu tempo. Escute, nas próximas 72 horas, você é a única pessoa nesta organização em quem confio. Não por Marcos, não por ninguém. Preciso de 3 linhas de investigação paralelas. 1. Cada transação financeira de Marcos nos últimos 3 anos, contas no exterior, grandes movimentações em dinheiro, qualquer transferência para números desconhecidos. 2. Cada contato de Marcos com famílias de fora, o escravo, qualquer um. 3. Onde Viviane comprou o remédio de verdade dela, quem receitou, composição exata. Compare com o veneno no sangue dela. Nico anotou cada linha. Não fez uma segunda pergunta. Por fim, ergueu os olhos. Senhor suspeita de Marcos? Adriano olhou para a janela. Um céu cinzento de novembro sobre Pinheiros. A filha de 3 anos e meio da minha governanta acabou de me dar a primeira pista real em 72 horas. Às vezes, a verdade vem das fontes que ninguém pensa em olhar. Preciso de confirmação em 48 horas. Depois eu ajo. Nico assentiu. 48 horas. Adriano saiu. Nico ficou sozinho no apartamento de Pinheiros e abriu o laptop. Nos 3 anos em que esperou ser chamado de volta, tinha observado Marcos discretamente o tempo todo. Já tinha 60% do que Adriano tinha acabado de pedir. Nico Bellini trabalhou 41 horas seguidas a partir do apartamento de Pinheiros. Sem dormir, só café preto e pão frio. Por 3 anos, afastado por Marcos, ele nunca tinha realmente saído do mundo valente. Só tinha se movido para a sombra dele, construindo uma rede privada, 3 fontes nas finanças, 2 na segurança, um ex-advogado de Marcos descartado 1 ano atrás. Em 41 horas, Nico montou o quadro completo. Primeiro, uma conta nas Ilhas Cayman, sob uma empresa de fachada panamenha chamada Veiga Holdings LLC. 2.300.000 reais movimentados em 34 meses. A fonte principal, 6 transferências de uma conta suíça que, rastreadas por 3 camadas, pertencia à família Cravo, a segunda maior rival dos Valente. Mas os Rezende primeiro. O que a Cravo ganharia com uma guerra Valente-Rezende? As 2 casas enfraquecidas. A Cravo absorveria os 2 territórios em 2 anos. Segundo, Marcos tinha se encontrado com um representante da Cravo chamado Enzo Carati 3 vezes nas últimas 6 semanas, num restaurante italiano na Zona Leste. For segurança do restaurante, uma fonte de Nico tinha fotografado cada encontro. Terceiro, o frasco de Viviane tinha sido comprado numa farmácia de manipulação 2 semanas antes da recepção, receitado pelo Dr. Weiss, o médico particular da família Rezende. O composto dentro produziria uma inconsciência breve. Não conseguiria matar uma mulher saudável, mas a substância no sangue de Viviane, Nico tinha obtido uma cópia do laudo forense por uma fonte dentro do escritório dos Rezende, era outra coisa inteiramente letal. Em 3 minutos, alguém tinha trocado o frasco. Quem teve a oportunidade? Só quem tinha tocado no estojo de couro de Viviane nas 48 horas antes da recepção. Viviane tinha chegado à propriedade na sexta à noite, descansando no salão azul do 2º andar. A câmera do corredor do 2º andar tinha sido desligada silenciosamente entre 10 e meia-noite. Nico rastreou o registro de segurança para trás. Marcos tinha feito a troca na sexta à noite, por volta das 11 horas. Nico montou tudo num dossiê de 47 páginas. Ligou para Adriano. Senhor, eu tenho. Tudo. Às 6 desta noite, no mesmo lugar. Às 5h45 daquela tarde, Adriano chegou ao apartamento de Pinheiros. Leu o dossiê em silêncio por 20 minutos. Fechou a capa. Ficou parado por 3 minutos. Depois disse baixinho, quase para si mesmo. Marcos me seguiu por 10 anos. Comeu à minha mesa por 10 anos. Ficou ao meu lado quando enterrei meu pai. Ficou ao meu lado quando assumi a família. Me protegeu de 3 tentativas de assassinato em 7 anos. Nico respondeu baixo. É exatamente por isso que ele teve a oportunidade, senhor. Ninguém mais estava perto o suficiente. Adriano assentiu.
Amanhã às 6 da manhã. Eu o prendo. Você manda este dossiê para Dom Salvador I, pelo canal neutro do Conselho das Casas. Ele precisa saber antes de eu agir, ou vai acreditar que estou silenciando Marcos. Helena tem que ser liberada antes de eu prendê-lo. Nico assentiu. Naquela mesma hora, dentro da mansão Valente, Marcos estava sentado na salinha fora do escritório de Adriano. Tinha notado algo errado nas últimas 24 horas. Adriano tinha saído da propriedade 2 vezes sem aviso, não tinha ligado para ele, não tinha estendido a missão de Marta. Havia uma nova ordem de formação na fronteira. Marcos tinha visto no registro de plantão, mas ninguém tinha contado a ele. E, pior de tudo, naquela manhã, Marcos tinha ouvido de um empregado que Adriano tinha ficado muito tempo com Mia na biblioteca, fazendo muitas perguntas sobre o dia da recepção. Marcos se levantou. Foi até a janela. Olhou para baixo, para o jardim. Mia brincava com Rex debaixo da árvore. 4 anos, uma criança de 4 anos, a única que já tinha visto ele carregando um frasco roxo naquela manhã. Marcos pegou o telefone. Ligou para o contato dele na Cravo. O plano mudou. Preciso de um lugar seguro perto da fronteira Valente-Resende, dentro de 12 horas. E preciso de um jeito de tirar uma criança da propriedade sem chamar atenção. Terça-feira de manhã, 10 horas, um dia antes de Adriano planejar prender Marcos. Mia brincava no jardim dos fundos com Rex, segurando uma bola vermelha de borracha. Tia Isabel estava sentada num banco de pedra a 15 metros, lendo um livro. Marcos saiu para o jardim, sobretudo de lã cinza comum, mãos nos bolsos. Aproximou-se de Mia e se abaixou sobre os calcanhares, até que os olhos dele ficassem no mesmo nível dos dela, sorrindo o sorriso que usava havia 10 anos para tranquilizar seus subordinados. Tio Marcos tem uma novidade para você. Mia parou de quicar a bola. Ergueu os olhos, sem medo, porque Marcos estava naquela casa havia mais tempo do que ela conseguia lembrar. Tio Marcos sabe onde sua mamãe está. Sua mamãe está na casa da tia Resende agora, com a família da tia Viviane. Mas o tio Adriano não vai deixar você visitá-la porque o tio Adriano tem medo de que seja perigoso. O tio Marcos pode te levar para vê-la por 1 hora, depois te trazer de volta. Ninguém vai saber. Você quer isso? Os olhos de Mia se arregalaram. Mamãe! Ver a mamãe. Por 40 horas, ela tinha sentido tanta falta da mãe que, à noite, chorava dormindo, agarrada ao senhor Bigodes. Mas hesitou. O tio Adriano sabe. O tio Adriano está ocupado investigando como trazer a mamãe de volta oficialmente. Isso demora muito. Talvez ele não consiga trazê-la de volta esta semana. Mas o tio Marcos pode te levar para vê-la agora mesmo. Só 1 hora. Depois você volta para casa e conta para o tio Adriano que viu a mamãe. O tio Adriano vai ficar feliz porque você está feliz. Lógica perfeita para uma criança de 4 anos com saudade da mãe. Mia assentiu. Mas eu tenho que contar para a tia Isabel. Marcos inclinou a cabeça, voz suave. Se você contar para a tia Isabel, ela vai contar para o tio Adriano. O tio Adriano não vai deixar você ir. Ele tem medo de que alguma coisa aconteça com você. Lembra o que ele disse na piscina? Ele tem medo de te perder. Ele não vai deixar você sair. Mas você quer ver a mamãe, não quer? Isso é um segredo entre você e eu. Sim, Mia ficou pensando um longo tempo. Um segredo? Ela já tinha tido um segredo com o tio Adriano na manhã anterior, sobre o frasco roxo. Segredos eram coisas que os adultos guardavam um para o outro. Ela assentiu. Está bem, mas eu levo o senhor Bigodes. Claro, o senhor Bigodes tem que ir junto para te proteger. Marcos pegou a mãozinha dela e a conduziu pelo jardim dos fundos até o portão de serviço do lado oeste, o portão do jardineiro, sem vigilância no meio da manhã. O carro dele já estava estacionado do outro lado. A pequena pulseira de prata que Helena tinha dado a Mia, uma corrente fina com um digezinho de coelho, prendeu na trava de madeira quando ela passou pelo portão. Escorregou do pulso dela e caiu na grama ao lado do portão. Nenhum dos dois percebeu. O carro saiu da propriedade Valente às 10h22. Às 11h15, tia Isabel chamou Mia para um lanche. Sem resposta. Rex já estava correndo em direção ao portão de serviço do lado oeste, latindo sem parar. O jardineiro, Domingos, 62 anos,
20 anos na propriedade, seguiu o cachorro. Encontrou a pulseira de prata na grama e correu de volta para dentro da casa. Entregou para a tia Isabel. Ela reconheceu na hora. Helena tinha dado aquilo a Mia no 3º aniversário dela. Ligou para Adriano na hora. Adriano estava voltando de Pinheiros. Ouviu o telefone, encostou o carro. A voz de tia Isabel chegou. Mia sumiu. A pulseira está no portão oeste. Ninguém a viu desde as 10h22. Adriano não fez uma segunda pergunta. Nenhuma emoção. Fiquem dentro da propriedade. Fechem todos os portões. Ninguém entra ou sai. Liguem para o Nico agora. Estarei aí em 40 minutos. Desligou. Ficou parado por um momento. O momento em que, pela primeira vez em 13 anos, sentiu a perda absoluta de controle. Não por causa da mãe. Não por causa do pai. Não por causa de nenhuma tentativa de assassinato. Mas por causa de uma criança de 4 anos que não pesava mais do que um casaco dobrado. Pegou o telefone. Ligou para Nico. Marcos tirou a Mia da propriedade. Encontre ele agora. Todas as fontes. Tudo. Ele está movendo ela em direção à fronteira Valente-Resende. Preciso de uma localização em 3 horas. Marcos manteve Mia dentro de um galpão de 2 andares perto da fronteira. 45 minutos de carro da propriedade Valente, 20 do território Resende. O imóvel pertencia a um intermediário da Cravo. No papel, um depósito de móveis antigos. Na realidade, abandonado há 8 meses. Marcos levou Mia até uma salinha no térreo. Um colchão fino, uma garrafa de água, um prato de biscoitos. Entregou o Sr. Bigodes para ela. Espera aqui. O tio vai trazer sua mamãe. 1 hora e eu volto com ela. Mia sentou-se no colchão, segurando o Sr. Bigodes. Mas a mamãe está na casa da tia Resende. Por que você não me leva lá? Marcos sorriu. Porque a mamãe está sendo trazida para cá. O tio vai encontrá-la no caminho. Seja uma boa menina. Come os biscoitos. Fechou a porta. Trancou por fora. Marcos entrou na sala ao lado, separada de Mia por uma única divisória fina de madeira velha. Enzo Carati já estava esperando ali com mais 2 homens. Começaram a conversar. Marcos confiava que a porta fechada era suficiente. Não tinha contado com 8 meses de abandono, tendo rachado a divisória em vários pontos, nem com a audição de uma criança de 4 anos. Mia colocou o Sr. Bigodes no colchão. Foi devagar até a parede. Encostou a orelha nela. A garota é o único problema que sobrou. A voz de Marcos, perto o bastante para Mia ouvir cada palavra. Ela contou para o Adriano, que me viu carregando o frasco. Se ela continuar viva, tudo desmorona. Adriano já começou a investigar sobre mim. Ontem ele saiu da propriedade 2 vezes sem aviso. Eu sei que ele encontrou o Nico Bellini. Em mais um dia, ele vai ter o suficiente para me pegar. Enzo Carati. O plano principal. Daqui a 2 horas, eu ligo para Dom Salvador. Vou dizer que Adriano está preparando homens para atravessar a fronteira e retomar Helena à força. Dom Salvador está velho, de luto pela filha. Ele vai acreditar. Vai ordenar postura defensiva e atacar primeiro. Adriano vai revidar. Guerra de 6 meses. As 2 casas arruinadas. Aí a Cravo entra e eu assumo a família Valente depois de Adriano cair na luta. Enzo e a criança. Marcos ficou em silêncio 3 segundos. A criança não pode ver o sol nascer. Deixamos ela em território Resende. Dom Salvador vai acreditar que os homens de Adriano fizeram isso para vingar Viviane. Mais uma faísca. A guerra segue exatamente o plano. Mia prendeu a respiração. 4 anos. Não entendeu todas as palavras, mas entendeu 4 coisas com clareza. O tio Adriano estava procurando por ela. O tio Marcos queria que ela sumisse. O tio Marcos tinha enganado a mamãe e a tia Viviane. O tio Marcos queria que a casa Resende brigasse com o tio Adriano. Tremeu, mas não chorou. Segurou o Sr. Bigodes. Sussurrou bem baixinho. O tio Adriano vai vir. O tio Adriano vai vir. O tio Adriano prometeu. Voltou para o colchão e fingiu dormir. Na mesma hora, no apartamento de Pinheiros, Nico tinha rastreado a localização em 2 horas e 40 minutos, não através de Marcos, mas através de Enzo Carati. Enzo tinha usado um celular pessoal para reservar um carro até o endereço do galpão 1 hora antes. Nico ligou para Adriano. Galpão Fraser, na rodovia perto da fronteira.
6 pessoas possivelmente no local. Marcos e 5 homens da Cravo. Adriano, prepare 20 homens. Movimento em 15 minutos. Você manda o dossiê de Marcos para Dom Salvador agora mesmo, pelo canal do Conselho. Ele tem que soltar Helena e recuar da fronteira antes que Marcos faça a ligação dele. Nico, senhor, uma coisa. O dossiê completo já está a caminho de Dom Salvador pelo canal do Conselho há 20 minutos. E eu mandei antes de o senhor dar a ordem. Perdoe o excesso. Adriano ficou quieto por um instante. Obrigado, Nico. Desligou. Na casa dos Rezende, Dom Salvador lia o dossiê de 47 páginas no escritório. 25 minutos. Fechou a capa. Ficou parado por 3 minutos. Depois ordenou: soltem Helena Brito. Mandem ela de volta para a propriedade Valente no meu carro. Cancelem toda a ordem defensiva na fronteira. Marcos Veiga cravou uma faca nas 2 casas. Helena foi liberada às 4h12 da tarde, exatamente quando Adriano dirigia em direção ao Galpão Fraser. 5h40 da tarde. Galpão Fraser. Ainda não tinha escurecido. O sol tardio de outono baixo através dos pinheiros. Adriano liderou 20 homens cercando os 4 lados, os últimos 200 metros a pé por entre a mata seca. Sem luzes, sem som. Nico comandava o flanco leste, a direção que Marcos não preveria. Adriano liderava a linha principal. Porta da frente, 5h47. A formação estava no lugar. Adriano sacou a arma e deu o sinal. A porta da frente se despedaçou sob um martelo hidráulico em 3 segundos. Enzo Carati e 2 homens da Cravo na sala lateral conseguiram apenas metade do caminho até as armas antes de cair. Um breve confronto, 2 minutos e 40 segundos, ecoou dentro do galpão vazio. Marcos saiu correndo do quarto dos fundos, pistola na mão, e entendeu a situação na hora. Correu de volta para a porta trancada, chutou-a, arrastou Mia para fora, pressionou o cano na têmpora dela, deu um passo para trás para o corredor principal, onde os 3 homens da Cravo jaziam caídos, e Adriano estava parado na porta com a arma abaixada, apontada para ele. Marcos riu, o riso rouco de um homem que sabia que tinha perdido, mas ainda não tinha escolhido admitir. O chefe mais temido da Costa Leste, arriscando tudo por uma bastarda de governanta. Eu fiquei ao seu lado por 10 anos, Adriano. Comi à sua mesa por 10 anos. E você vai me matar por causa de uma criança de 4 anos que você conhece há 4 meses. Adriano não abaixou a arma. A voz dele era plana. Eu vivi 13 anos sem nada a perder, Marcos. Meu pai morto, minha mãe morta, sem esposa, sem filho, sem ninguém esperando eu voltar para casa. Aquela garotinha me deu a coisa que eu não tinha, algo a perder. O dia em que você a tocou foi o dia em que você escolheu o seu fim. Por uma pirralha de 4 anos. Por um ser humano de 4 anos. Marcos ainda sorria, mas a mão dele tinha começado a tremer na coronha. Se você atirar, a cabeça dela vai primeiro. Adriano não respondeu. Só ficou parado. Olhou para Marcos. Olhou para Mia. Ela olhou de volta para ele. Olhos grandes, molhados, mas sem gritar. Sussurrou claramente, vozinha pequena, mas audível pelo galpão inteiro. Tio Adriano, eu não tenho medo. Aquelas 3 palavras congelaram Marcos por meio segundo. Exatamente meio segundo. E Nico apareceu pelo telhado dos fundos, incapacitando Marcos com um único tiro no ombro direito. A pistola caiu. Marcos foi ao chão. Adriano se moveu, chutou a arma para longe e ergueu Mia, tirando-a dele. Puxou-a com força contra o peito. Ela não chorou, só enrolou os braços no pescoço dele e sussurrou. Eu sabia que você viria. Eu contei para o senhor Bigodes. Adriano assegurou por 47 segundos antes de conseguir falar. Você foi tão corajosa, Mia. Você é a criança mais corajosa que eu já conheci. Marcos se ajoelhou no chão, algemado por Nico, sangue escuro no ombro. Olhou para Adriano uma última vez. Você vai se arrepender disso. Não hoje, mas um dia, quando ela tiver idade para saber que o pai dela nunca foi você, você vai se arrepender de ter aberto sua porta para uma governanta e a filha dela. Adriano não respondeu. Só falou para Nico. Leve ele vivo. Ele vai responder ao Conselho das Casas.
6 famílias precisam ouvir cada palavra sobre a Cravo, sobre Viviane, sobre tudo nos últimos 10 anos. Nico assentiu. Adriano carregou Mia para fora do galpão. Colocou-a no carro. Dirigiu de volta para a propriedade. 6h55 da tarde, o carro de Adriano atravessou o portão principal da mansão Valente. Helena tinha voltado 40 minutos antes, no carro dos Rezende. Estava parada na escada de mármore, ainda com a roupa simples que os Rezende tinham emprestado, cabelo solto, olhos inchados. Quando viu o carro de Adriano entrar, correu em direção a ele. A porta se abriu. Mia saiu voando dos braços de Adriano e correu para a mãe nas perninhas de 4 anos. Helena caiu de joelhos na pavimentação e puxou a filha contra o peito, incapaz de dizer uma única palavra. Tia Isabel estava parada na escada, chorando em silêncio. Rex corria em círculos ao redor dos 3, rabo abanando pela primeira vez em 3 dias. Adriano saiu do carro. Ficou parado a alguns metros de distância. Olhou para os 3 na última luz da tarde. Não se aproximou. Não precisava. 3 semanas se passaram. Folhas de bordô vermelhas do fim do outono, espessas pelo caminho de cascalho. Marcos Veiga foi julgado pelo Conselho das Casas, teve todos os bens confiscados e entregue à Polícia Federal com o dossiê completo sobre a Cravo e mais 4 assassinatos que Nico descobriu nos 10 dias seguintes. A verdade sobre a morte de Viviane foi tornada pública. Ela tinha errado ao planejar contra Helena, mas não merecia morrer. O funeral dela foi realizado na semana anterior. Adriano ficou ao lado de Dom Salvador por 40 minutos. Antes de partir, Dom Salvador segurou a mão dele. Minha filha cometeu o erro dela, mas o Senhor deu a ela justiça. Nossas 2 famílias não estão mais unidas pelo casamento, mas por um respeito que dura mais. Adriano baixou a cabeça. Naquelas semanas, Helena permaneceu na propriedade, não como governanta, mas como algo ainda sem nome. Tia Isabel ficou, vinda de Minas Gerais. Mia não teve mais pesadelos. Às vezes, à noite, ela corria para o quarto de Adriano e dormia na poltrona ao lado da cama dele. Ele não a mandava embora. No domingo à tarde da 3ª semana, Mia pegou a mão de Adriano e o levou ao Jardim dos Fundos. Lena seguiu alguns passos atrás. Tia Isabel, atrás dela, com uma bandeja de 3 xícaras de chocolate quente. Mia o parou no arbusto atrás da fileira de latões de lixo, o lugar exato onde tinham se encontrado pela primeira vez 4 meses antes. Do bolso do suéter, ela tirou um desenho a giz de cera feito naquela manhã. 3 figuras de mãos dadas, um homem alto de cabelo escuro, uma mulher de cabelo castanho, uma garotinha amarela entre eles. Acima deles, em letras maiúsculas trêmulas, minha família. Ela ergueu o desenho. Tio Adriano, posso te chamar de papai? Adriano ficou parado entre as folhas de outono. 4 meses atrás, naquele mesmo arbusto, tinha se ajoelhado para perguntar: quem te fez chorar? Agora se ajoelhou de novo. A mesma tarde âmbar. Segurou as mãozinhas dela nas suas, os olhos mais frios do litoral sudeste, desta vez molhados e já não mais escondidos. Assentiu devagar. Se é isso que você quer, então sim, papai, pequena. Mia explodiu num choro de alegria e jogou os 2 braços no pescoço dele. Adriano ergueu os olhos para Helena por cima da cabeça de Mia. Helena estava a alguns metros, mãos pressionadas contra o peito, lágrimas silenciosas. Os 2 entenderam tudo. Tia Isabel pousou a bandeja na mesinha de pedra. 4 pessoas e Rex sentaram sob o velho carvalho na última luz do outono. Queridos amigos, às vezes a maior história da vida de uma pessoa começa com o som mais fraco de lágrimas, vindo de uma criança que o mundo ainda não aprendeu a nomear. Coragem é ousar dizer a verdade enquanto sua voz ainda treme. Amor é escolher acreditar mesmo quando as provas dizem o contrário. Já houve uma Mia na sua vida, um par de olhinhos que te puxou para fora de uma versão mais sombria de você mesmo? Por favor, compartilhe sua história nos comentários. Alguém lendo esta noite pode precisar exatamente das palavras que você vai escrever. Se esta história te tocou, por favor deixe seu like,
Compartilhe com alguém que você ama e se inscreva para mais histórias emocionantes todos os dias. Desejamos a você e à sua família muita saúde, dias alegres e paz em cada entardecer que vier. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.